E aí, galerinha do bem? Mais uma vez estamos aqui para dar sequência nas nossas aulas, hein? Hoje, neste vídeo, fazendo parte da nossa aula anterior de sinais vitais e tudo mais, vamos falar de reflexos primitivos. Então aqui é a parte prática da coisa, né? Claro que para saber fazer bem uma prática é necessário saber a teoria também, né? Só prática não vai. É necessária a teoria, estamos aqui para aprender essa teoria e vamos ver que é muito simples aplicar essa teoria na prática. Bora lá? Vamos evoluir então. Vamos falar um pouquinho de reflexos primitivos nessa criança então. Olha que bacana então que a gente vai falar aqui hoje, certo? A respeito desses reflexos e que essa criança vai ter. São vários reflexos, tá? Na verdade. E assim, ao longo do amadurecimento dessa criança, do amadurecimento neurológico, ela vai perdendo esses reflexos primitivos, tá? E outrora pode ser que ela venha ganhar também alguns reflexos, tá? Isso vai muito de acordo com o tempo dessa criança, tá? O tempo, a idade. E muitas desenvolve novamente algum desses, de acordo com a degeneração neurológica lá na idade adulta, entrando na idade idosa já. Bora lá então evoluir. Vamos parar de conversinhas e partir para cima então. Falar um pouquinho desses reflexos. Então aqui, conceituando o que são reflexos primitivos, eles são caracterizados por uma resposta motora. Deixa eu já pegar aqui meu laser. Aí, isso. Então, são reflexos motoras involuntários. Então, é um reflexo involuntário que essa criança vai ter, certo? Essa resposta involuntária, ela é desencadeada através de um estímulo. Então, essa criança ela vai ter um estímulo, ela vai ser estimulada, e aí esse estímulo vai causar uma atividade, uma resposta involuntária motora. Então, alguma ação motora vai ter essa criança que vai nos apresentar isso, tá? Então, esse estímulo ele acontece em bebês, tá? Desde antes do nascimento, então na vida intrauterina já tem parte desses reflexos, e até por volta dos 6 meses de vida ele ainda tem alguns desses reflexos. A gente utiliza muito esses reflexos para fazer a evolução e o amadurecimento neurológico dessa criança, e também para tentar detectar aí algum problema neurológico aí precoce, tá? Então, são medidos por mecanismos neuromusculares. Então, a gente faz essa mensuração através de estímulos que a gente faz, que vai desencadear essa resposta muscular. Tá? São reflexos subcorticais, que a gente fala. Então, está na parte da parte cortical do cérebro. A anatomia, hein? Vai se encontrar, então, desenvolvidos desde o período do pré-natal. Então, desde lá do pré-natal, que essa mulher tá, tudo mais. Então, essa criança ela já tem isso na vida intrauterina. E desaparece durante o curso normal aí da maturação do sistema nervoso central, que a gente já falou, tá? Então, nos primeiros 6 meses de vida. É atribuído ao desenvolvimento de mecanismos corticais e inibitórios. Então, o próprio organismo vai fazer com que desenvolva mecanismos para inibir essa ação, essa reação, certo? Então, os reflexos primitivos em humanos são reflexos originados do sistema nervoso central, da parte subcortical que a gente já falou, que são presentes em crianças novas, ou seja, crianças com 10, 12 anos, vai ter isso? Não vai ter. Se tiver lesão neurológica, algum atraso, algum problema neurológico essa criança tem, certo? Especialmente nos bebês, mas não em adultos com sistema nervoso intacto. Então, palavra-chave: adultos com sistema nervoso intacto não têm esses reflexos. Se fizer esses reflexos, esses estímulos em um adulto, ou em um idoso, e ele tiver essas respostas, sinal que o sistema nervoso dele não está intacto. Esses reflexos desaparecem ou eles são inibidos pelos lóbulos frontais aí, à medida que a criança vai se desenvolvendo com o passar do tempo, tá? E esse cérebro ele vai amadurecendo, tá? Pela mielinização ou a arborização, formação das sinapses das células nervosas de uma forma mais precisa aí também, tá? Aí vai com o crescente controle voluntário, então essa criança vai passando a ter um maior controle voluntário desses músculos com a redução desses reflexos, tá?
Na criança, a falta de amadurecimento ou desaparecimento de tais reflexos pode significar a existência de lesão cerebral. Então, a criança, né, não tem esses reflexos, ou eles desaparecem num tempo aí que não é o ideal, tá? Então, a falta desse amadurecimento ou desaparecimento desses reflexos pode significar alguma lesão, tá? O mesmo se dá para adultos, só que aí é o inverso, se apresenta esses reflexos, tá? Então, por isso é sempre importante a avaliação da enfermagem, tá, nesse processo. Geralmente, na atenção primária, quem faz isso são os enfermeiros, é a equipe de enfermagem, né? Juntamente nas consultas de pré-natal, que muitas vezes pós-parto é realizado pelo próprio enfermeiro dentro da unidade. Então, não necessariamente essa criança vai ser acompanhada todo o período por um pediatra, por um médico. Pode ser acompanhado por um enfermeiro também, assim como o enfermeiro pode acompanhar o período do pré-natal e fazer aí todo esse pré-natal dessa mulher, desde que não tenha nenhum agravo nesse parto, não seja uma gravidez de risco, melhor dizendo assim. Então já vamos mais que depressa falar um pouquinho desses reflexos. O primeiro grupo de reflexos que vamos falar são os reflexos de membros, tá? Então vamos dividir ele dessa forma. Ó, quem está aqui, o Chuck, tá? Ele é o nosso manequim que não tem icterícia, porque ele é laranja, ele não é amarelo, tá? Vocês podem ver que ele está bem laranja, ele é bem idoso já, o Chuck. Então, como que se dá o Babinski? Então, ele é um pequeno golpe ou é um estímulo que a gente faz no pé da criança, na região plantar, tá? Então, o dedão, ele vai dorsoflexionar, que a gente fala, tá? Igual tá na imagem aqui abaixo, e os outros dedos, ele se hiperestende. Vai desaparecer no primeiro ano de vida, tá? É tipo uma cocequinha que essa criança vai ter. Gente, cocequinha, tá? Bem entre parênteses. Então, o que acontece, ó? Aqui, ele não tá fazendo certinho, ó, mas é como se fosse um Babinski aqui, ó, tá? Então, a gente vai fazer um estímulo na plantinha do pé dessa criança, tá? Ou, geralmente, a gente faz um risquinho aqui, ó, tá? Com o próprio dedo nessa região do pé da criança. Ah, mas peraí, que o negócio não dá para vocês verem. Aí o Heitor judia também. Pronto. Então, a gente vai fazer um estímulo ou nessa região aqui da planta do pé. Deixa eu colocar ele na frente do meu rosto, que aí vai focar no pezinho dele. Nessa região da planta do pé ou nessa lateralidade. Então, a gente vai passar o dedo assim, ó, nessa lateral do pé da criança, fazendo uma certa pressão. E ela vai fazer esse estímulo. O dedão, né? Vamos falar assim, o dedão da criança, ela vai para trás, certo? E os outros dedos vai flexionar. Igual está na imagem lá, ó. Vamos voltar lá. Cadê? Aqui. Ah, vocês não viram a imagem também, porque eu estou na frente. Pronto, não estou mais. Então, igual aqui está nessa imagem, certo? Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe, arruma ao vivo. Então, partiu para lá. Então, isso vai desaparecer no primeiro ano de vida. Aqui está bem apresentando esse movimento, tá? Então, o dedão ele vai dorsoflexionar, então ele vai flexionar para trás, e os outros ele vai hiperestender, tá? Esse dedo. Tem vidinho também, tá, gente? Logo mais vai ficar facinho de vocês visualizar. Deixa eu ver esse aqui, se ele é um vídeo. Tudo aponta aqui sim. Ó, o reflexo. Olha lá. Bateu. Os dedinhos estica e o dedão hiperflexiona, tá? Essa aqui já é uma criança por volta de 1 ano de idade, então esse reflexo ele já tende a de 1 mês, perdão. Ele tende aí estar já desenvolvido, tá? Desenvolvendo lá. Bate no pezinho da criança, ela faz o movimento. Ou a gente simplesmente pega, né, e faz o movimento aqui assim, ó, tá? De cima para baixo. A gente pega e faz uma pressão com o dedo mesmo, esfregando para baixo. Ou dar um tapinha na planta do pé da criança, tá? Também não precisa espancar a criança, gente, pelo amor de Deus. Caso ele ainda apresente, tá? Isso após... Eita, nós.
Aqui, achei. Após ele apresente isso após o primeiro ano de vida, indica uma lesão neurológica. Então, se a criança ela persiste com Babinski após 1 ano de idade, significa que o sistema nervoso central dela, nessa parte neurológica, tem algum problema. Não está normal, tá? Sua assimetria, isso é, o fato de ser observado em apenas um dos membros, também indica uma lesão em hemisfério cerebral, tá? Geralmente invertido, tá? Então, por exemplo, esse pé não apresenta resposta, significa que é o hemisfério do outro lado, tá? De forma cruzada. Então, isso já me dá um sinal de alerta. Pressão plantar e pressão palmar, tá? Então, essa criança ela tem uma pressão muito forte nas mãos, de garra, né, que a gente fala. Então, a pressão plantar se dá também no pé dessa criança, tá? Então, com os dedos em ambos os pés da criança, a gente realiza uma leve pressão embaixo dos dedos. Então, a gente pega os dois pezinhos da criança de forma juntas, e essa perna do Chuck vai sair. Ela sempre sai. E a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai colocar os dois dedos embaixo dos dedinhos da criança do pé e vai fazer uma pressão de leve, tá? E essa criança vai fazer exatamente o que o Chuck está fazendo aqui. Ela vai encolher os dedos fazendo tipo uma garra, tá? Vai diminuir por volta dos 3 meses de idade. Então, ele some bem antes do Babinski, tá? E aí, ela é substituída por movimentos voluntários. A partir disso, se essa criança não tiver nenhuma lesão e um bom desenvolvimento neurológico, vai ter movimentos voluntários, tá? Mas não movimentos de reflexo, como a pressão plantar. Tem pressão palmar também, tá, gente? Então, aqui não tem, mas é a mesma coisa. Você coloca os dois dedinhos na mão dessa criança, tá? Dentro da mão dela, ela vai fechar, vai agarrar, e ainda você consegue levantar essa criança, né? Sem estar segurando ela, só pela força que ela faz nessa garra palmar, tá? Que ela faz também. Então, na boca a gente também vai ter alguns tipos de reflexo, como por exemplo o reflexo de sucção. Como se dá isso? O reflexo de sucção geralmente é observado já na sala de parto, quando o profissional com a mão iluvada coloca geralmente o dedinho na boca dessa criança para ver se ela tem força para sugar também e para palpar o palato dessa criança, tá? A parte de cima do céu da boca, para ver se ele não é perfurado, tá? Por malformação. Então, com o auxílio da mão iluvada, vai colocar na boca da criança, do recém-nascido, e o recém-nascido ele deve mostrar uma sucção. Então, ele vai sugar, tem que ser uma sucção forte e vigorosa, para mostrar que ele tem essa força, essa sucção, esse reflexo para a mamada, tá? Dura durante todo o período da lactência, tá? Qual que é o período da lactência? Até quantos anos? Volta lá atrás, reveja porque isso é importante, ó. Estamos falando isso durante todo o curso, tá? Então, esse período de lactência, essa criança ela vai estar o quê? Mamando, se amamentando. Então, durante todo esse período, ela tem esse reflexo de sucção, tá? Aqui também temos um vídeo, só vou ter que trocar aqui mais uma vez. Olha lá, esse aqui é dos pontos cardeais, que a gente vai falar mais pra frente. E esse é o de sucção, tá? Deixa eu ver aqui se tem dos pontos cardeais. Tem sim. Então, reflexos de pontos cardeais ou busca, tá? São reflexos que a gente vai fazer no rosto dessa criança, em volta da região da boca, tá? Vamos passar aqui para o vídeo grande para ficar mais fácil de entender. Nessa região aqui do rosto da criança, tá? Então, o estímulo que a gente vai fazer, com a ponta do dedo, a gente vai fazer tipo uma cócega, né? Nessa região, e aí essa criança ela vai buscar sempre o dedo, ela vai se voltar para esse lado para buscar esse dedo, reconhecendo que esse dedo pode ser o que? O peito da mãe para se amamentar, tá? Então a gente faz aqui uma cosquinha debaixo do queixo, ela vem com a boca para abocanhar o dedo, achando que é o peito. Mesma coisa dos lados. Então, isso a gente chama de pontos cardeais ou de reflexo de busca, tá? Busca pelo quê? Busca pelo alimento, por exemplo. Certo? Vamos voltar aqui. Vamos lá. Próximo. Ah, tá. Importante relembrar, tá?
que ele está presente por volta do 3º ao 4º mês de vida, mas pode chegar até 1 ano de idade, tá? Pode se estender até isso. Vai depender muito também do período que essa criança vai estar como um lactente, digamos assim, né? O período de mamada dessa criança, da desmama dela. Então, eles têm uma ligação, esse reflexo, certo? Então, ele está presente até por volta de 4 meses de idade, mas pode perdurar até 1 ano. Normal, não significa algum tipo de lesão, tá? Os reflexos em massa, então, que são aqueles reflexos que vai agir no todo o corpo dessa criança, né? Um exemplo é o de Moro. O reflexo de Moro, ele é um reflexo que geralmente a gente estimula por último na criança, porque ele vai causar choro nessa criança, ela vai ficar um pouquinho aí irritada, tá? Então o reflexo de Moro ele pode ser demonstrado colocando seu bebê voltado para cima, numa superfície macia, colchoada, tudo certinho, né? Na caminha do bebê, mais ou menos assim, tá? Os braços gentilmente elevados, com uma tração suficiente apenas para começar a remover o corpo da superfície, tá? Então aí a gente vai pegar aqui o corpo dessa criança, os bracinhos, e vai começar a elevar ela da superfície somente pela força dos braços, tá? Somente pelos braços. Então vai elevar de forma bem lentinha, só um pouquinho. Não precisa erguer a criança lá no teto só pelo braço, gente. Não. Só vai elevar da superfície um pouquinho, tá? Até o corpo dela parar de tocar na superfície. O corpo do bebê ele não deve ser elevado da superfície. Apenas deve-se remover o peso. Então, o peso dessa criança não vai estar apoiado na superfície, mas sim nos braços, mas ela não deve ser elevada, tá? Não deve ser tirada da superfície, porque senão o pescoço vai fazer uma hiperextensão, tá? Os braços são, então, repentinamente soltos. Então, só vai pegar um pouquinho do peso dessa criança e aí solta os braços dela, tá? Então, a gente pega, eleva pouca coisa e solta, tá? É tipo um reflexo de susto nessa criança, tá? Então, o bebê ele vai apresentar uma aparência assustada, tá? É um reflexo isso. E os braços vai se abrir para os lados com as palmas viradas para cima e o polegar flexionado, tá? Então, vai flexionar o dedão e se voltar para cima as palmas da mão, tá? É um reflexo também muito interessante. Ó, tem esse aqui também, ó. Pode ser feito dessa forma, tá? Também não está errado. É uma forma diferente do reflexo de Moro. Olha lá, tá vendo? Essa criança ela volta a palma da mão para cima e fica espalmado, ó, como se no reflexo de susto, tá bom? Então, esse jeito que aparece no vídeo é assim, ó, os bracinhos juntos, essa criança bem encolhidinha, aí do nada, né, essa criança ela como se ela caísse e aí solta os braços dela, ela apresenta esse reflexo de susto, que é o reflexo Moro. E veja que não é somente nas extremidades de cima, mas é toda a musculatura do corpo dessa criança, ó. Ela sofre aí com esse reflexo. Aqui, ó, que bonitinho, aqui, ó, parecendo bem o reflexo de Moro, tá? Então desaparece também por volta até do 4º mês de vida dessa criança. Tem maior intensidade nos 2 primeiros. Então, nos 2 primeiros meses, a criança tem um reflexo de Moro muito intenso, tá? Também em massa tem o tônico cervical. É muito interessante esse reflexo também, tá? E é muito observado em crianças, até mesmo pelas mães, né? Se parar para observar bem. Então, quando a gente gira a cabeça da criança para um lado, né? Então, eu girei a cabeça para um lado. Para o lado que você girou essa cabeça, o braço e a perna vão se estender. Eles vão se esticar, ficar bem esticadinho. E do outro lado, do lado oposto, vão se fletir. Então, sempre a perninha vai ficar flexionada e o braço também. Igual está na foto. A foto está representando perfeitamente esse reflexo. Aí, se eu pego a cabeça da criança e viro para o outro lado, porque para fazer o reflexo a gente testa os dois lados, né? Para ver o desenvolvimento neurológico, se há nenhuma lesão nos 2 hemisférios. Giro para o outro lado, vai ser a mesma coisa. Estica esse, estica a outra perna e flete as outras duas. No vídeo dá para ver certinho. Vai desaparecer por volta dos 4 meses de idade também. Pode perceber que a maioria deles desaparece por volta dessa idade, dos 4 meses.
aqui tá explicando, né, como funciona, é o que eu já falei. A ilustração explicando quando vira para um lado, ó, aqui é a sombra do outro lado, virou, ele inverteu o reflexo. Agora vai mostrar na criança propriamente dita, tá? Às vezes demora um pouquinho para essa criança fazer, tá? Ó, aqui a gente observa o braço fletido, ó, a perninha aqui, ó, esticadinho, o braço esticadinho, o outro fletido e o outro bracinho também fletido. Ó, vai girar, ó, a criança já fica incomodada, né? Ó lá, já viu que o braço aqui, ó, vai ter a resposta, ó, persistente. Bravinha essa. Se convenceu facilmente de virar não. Ó, aqui ainda tá fletido, ó, tá esticadinho. E aqui já tá uma fletida. Ó lá, ó. Ó, relaxou o outro braço. Tá preguicinha, tá praticamente dormindo essa criança já. Ó, flexionou o braço. Ó. Então às vezes demora um pouquinho para a criança responder. Então assim, quando for fazer esse reflexo, sempre espera um tempo, observa bem, tá? Antes aí de ser considerado como uma possível lesão ou não. Em massa ainda temos o reflexo de marcha, né? A gente fala que as crianças nascem andando praticamente, depois desaprende e reaprende isso. O reflexo de marcha, então, ele acontece quando o RN ele é sustentado, com os pés sempre apoiados na superfície, tá? Essa superfície sempre plana e rígida, vai ocorrer a flexão e extensão das pernas, que vai simular uma caminhada. Não é uma caminhada, é apenas uma simulação. Desaparece também por volta do quarto mês de idade. Então é apenas uma simulação disso. Esse aqui dá para ver perfeitamente isso. Ó. Dá para até correr uma maratona esse. É um recém-nascido. Então simplesmente ele estica, encolhe a perna, estica, encolhe a perna. E aí dá-se a impressão do reflexo de marcha, ó. Olha lá. Olha que legal. E esse aqui é um RN, ó. Bem presente reflexo de marcha nele. Então a força, um vigor muscular muito interessante. A cabeça, como eu falei, ó, super pesada, né? Então eles não conseguem ter uma sustentação legal da cabeça. O outro reflexo em massa que essa criança vai ter também é o de engatinhar, tá? O reflexo engatinhamento. Decúbito ventral aí essa criança, então, né, de barriga para baixo, vai fazer movimentos de engatear com os braços e as pernas. Então aqui a gente vai colocar nessa superfície e vai sempre apoiar os pezinhos dessa criança, tá? Com a mão mesmo, a gente apoia para que ela faça força ali para simular a caminhada, tá? Vai desaparecer por volta dos 6 meses de idade. Esse eu não consegui o vídeo dele para vocês. E para a gente encerrar, mais uma vez, ó, já encerrando rapidinho, tá? Fica esta mensagem para vocês. Gostaria que vocês levassem junto contigo. Você é responsável pela aprendizagem de hoje. Como será responsável e receberá todo o mérito pelo seu conhecimento e destaque. Seja o melhor que você sonhou. Para isso só depende de uma única pessoa. De você mesmo, certo? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês também no final dessa nossa aula de avaliação do recém-nascido. Espero que tenham gostado, né? A gente viu sinais vitais, vemos reflexos, né? Muito interessante. E é isso aí, você é responsável pelo que você aprende hoje e você será responsável por receber todo o mérito, todo o reconhecimento mais adiante pelo seu destaque do que você conquistou de aprendizagem hoje. Um forte abraço para vocês, espero que tenham gostado bastante, né? Bem interessante a aula, tá? E fica aí o nosso muito obrigado e o nosso convite aí para as próximas. Pessoal, lembrando que estamos disponíveis aí para as dúvidas, tá? Para tirar aí qualquer dúvida, qualquer coisa que ficou aí para trás também, tá? Põe nos comentários, deixe nas redes sociais, pelo WhatsApp, tá? Pelo que for preciso aí que vocês acharem que é necessário, podem encaminhar suas dúvidas que a gente tira.
Atente às atividades, tá? As atividades avaliativas, as atividades que não são avaliativas também, que é uma forma de vocês revisarem o conteúdo, tá bom? Forte abraço.